Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro com a literatura aqui do CPV. Mais uma vez é um prazer estar aqui para falar sobre obras literárias, para falar sobre literatura com vocês, ainda mais ajudando vocês nessa reta final para o vestibular. E hoje, como não diferente, eu tenho aqui mais uma convidada. A convidada de hoje é a Gabriela, professora do CPV, já com a disciplina de artes, de história da arte, sabe muito do que a gente vai falar sobre hoje, que é Os Contos Novos do Mário de Andrade, um autor aí do modernismo que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então eu passo a palavra agora, essa palavra inicial para a Gabriela fazer as considerações. Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, Guelph, pelo convite. Como o Guelph já adiantou, e imagino que vocês já conheçam, né? Eu sou professora de História da Arte lá no cursinho, sou instrutora dessa área. E hoje a gente vai falar um pouco dessa obra, né, do Mário de Andrade. E a gente vai começar pensando que não tem como falar do Mário de Andrade sem falar do modernismo. E pensando no modernismo, a gente vai voltar em algumas aulas nossas, né? A gente teve aula de artes voltada para o modernismo, voltada para a Semana de Arte Moderna e voltada para os desdobramentos da Semana de Arte Moderna. Eu imagino que o Guelph também tenha tratado isso com vocês, o Guelph ou o Lavísio. Mas, enfim, é interessante a gente começar, antes de introduzir ao livro em si, a gente entender o contexto, né? A gente entender a obra pertence a que momento, né? A que características. Então, isso é bem legal. Então, antes da gente começar falando da obra em si, eu acho legal a gente fazer essa introdução, né? E, enfim, e não tem como falar do Mário de Andrade sem pensar em modernismo e sem pensar em Semana de Arte Moderna. Ele foi um dos principais nomes envolvidos no movimento modernista brasileiro, né? Ele foi um escritor que ajudou a organizar a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Nessa organização, nessa participação, ele esteve ao lado de grandes personalidades, como o Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, a Anitta Malfatti, Menotti Delpicchia. Enfim, ele foi um nome muito importante para esse modernismo. Então, não tinha como a gente começar essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, sem pensar nisso. Tanto é que ele é tão importante assim, que uma das obras dele, a Pauliceia Desvairada, que é uma antologia de contos, né, que vai criticar o provincianismo de São Paulo, enfim. Essa obra, essa Pauliceia Desvairada, vai marcar o início do modernismo literário aqui no Brasil. Então, ele vai fazer críticas ao parnasianismo, ele vai fazer críticas ao provincianismo, aquela estética dura do rigor, né? Então, ele com essa obra ele vai inaugurar o modernismo literário. Então, ele é muito importante, tá? Nesse primeiro momento, essas obras, no primeiro momento do modernismo, a gente vai ver uma influência muito grande do modernismo europeu, das vanguardas europeias que estavam surgindo na Europa nesse momento. Então, vão ter influências do futurismo, do dadaísmo, do expressionismo, que são movimentos de vanguarda, né, que a gente estudou nas nossas aulas de História da Arte. E esse modernismo nosso brasileiro, ele vai beber muito dessa fonte, né? Ele vai pegar muitas características que a gente percebe que tem muito a ver com esse modernismo europeu. E uma das características principais desse movimento, né, desse movimento modernista que estava surgindo, por exemplo, o coloquialismo da linguagem, no sentido de que ia contra, né, ao formalismo do parnasianismo. Então, uma característica muito importante que a gente percebe nas obras do Mário de Andrade. Então, é muito importante que a gente preste atenção nessas questões, de onde que vai vir esse modernismo, e também é importante que a gente entenda que, apesar de o modernismo ser, sim, inspirado em movimentos que aconteciam na Europa, como o futurismo e o expressionismo, ele vai ressaltar a importância de uma arte brasileira, né, de uma literatura brasileira. Então, vai ter aquela questão de como que é importante o nacionalismo, de como que é importante a cultura nacional. E isso também vai estar bem presente nas obras do Mário de Andrade. Então, a gente vai conseguir perceber isso nas obras dele. A gente consegue perceber isso muito efetivamente, né, nas obras modernistas em si. Então, a gente tem que prestar atenção nessas características, né? E prestar atenção nessa questão que é tão importante, que é exaltar a cultura brasileira e é exaltar a nacionalidade brasileira, a identidade brasileira. Tinha como esse objetivo, né? A nossa arte anterior, ela vinha muito da Europa, de padrões estéticos da Europa, e o brasileiro gostava disso na época, né? A gente não vai mentir, eles gostavam sim,
nesse período aí, principalmente em São Paulo, a gente tinha uma burguesia que ela era muito influente. E uma burguesia que estava muito voltada para essas estéticas europeias. Então, quando chegou esse modernismo, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, o pessoal não gostou muito, né? Teve esse certo estranhamento, alguns artistas receberam duras críticas, o próprio evento em si teve vaias, enfim. Mas é interessante a gente percebendo por que surgiu esse modernismo, né? E por que surgiu nesse momento também, né? A Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, ela aconteceu no ano que era o ano do centenário da independência do Brasil, né? A independência do Brasil foi em 1822, a semana em 1922, e ela veio aí para justamente fazer a gente refletir sobre o que é o Brasil, né? O Brasil está independente, mas e a arte dele, a cultura dele está independente? Então, acho que veio muito disso, né? Do simbolismo dessa data para a gente pensar no modernismo. E a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu ali em fevereiro, né, entre 13 e 17 de fevereiro, foi realizada lá no Teatro Municipal de São Paulo, é um festival, assim, uma semana que vai incluir uma exposição com muitas obras, são cerca de 100 obras, então a gente vai ter obras plásticas, a gente vai ter teatro, a gente vai ter sessões musicais, a gente vai ter leitura de texto, então a gente vai ter sarais, né? Então, é uma semana que ela teve uma programação muito vasta, né? A gente teve vários participantes. E, enfim, essa Semana de Arte Moderna, ela veio com a discussão, né? Da necessidade de renovar as artes aqui no Brasil, né? As artes, a arte brasileira e a arte que estava vindo muito de fora e que existia essa necessidade de se renovar, de trazer uma arte brasileira, né? Além desses artistas plásticos, eu ressaltei bastante que os artistas plásticos, né, como a Anitta Malfatti, de Cavalcante, o Victor Brecheret, a literatura veio muito forte, né, na Semana de Arte Moderna. Então, a gente teve muitos literatos que participaram da semana e que é importante a gente ressaltar, né? Então, participou o Graça Aranha, o Guilherme de Almeida, o Oso de Andrade, o Manuel Bandeira, o Menor de Teupique, e aí o Mário de Andrade, né? Então, a gente tem que pensar também que não foi só as artes plásticas que queriam se renovar, que queria trazer a identidade brasileira para a tela, né, para a obra de arte em si, mas a literatura também tem muito disso, né? E o Mário de Andrade, ele foi um personagem muito importante na semana para fazer a gente pensar nessas questões sobre as estéticas do nosso país, né? No dia 15, no meio da semana, o Mário de Andrade, ele proferiu lá uma palestra, né, uma palestra que depois foi publicada em formato de artigo, enfim, chamado A Escrava Não É Isaura, e ele vai justamente falar das tentativas de formular ideias estéticas modernas para o nosso país, né, ideias estéticas que fossem contra tudo isso que a gente estava fazendo até então, né, que é pegar muito do de fora e não ter algo que faz parte da nossa identidade, né, então ele vai ressaltar a importância de uma estética moderna que preze com o nacionalismo, preze com a cultura e as raízes da cultura popular brasileira, né? Então, isso vai ser muito importante. É importante também que ele vai falar sobre um abrasileiramento da língua, né? Então, a gente estava muito voltado para uma estética, para um formato de texto que era muito voltado para as questões e para temáticas, enfim, externos, né, exteriores, estrangeiros, e a gente estava pouco voltado para a nossa língua, voltado para nosso tipo de texto, para as nossas narrativas. E isso vai ser uma questão bem interessante da gente pensar, principalmente quando a gente for pensar na obra do Mário de Andrade, né, já que ele vai ter essas características bem influentes assim, nas suas obras, né. E como eu falei para vocês, era um contexto bem conturbado aqui, né? Então, tudo isso que eles trouxeram, a fala do Mário de Andrade, a gente teve como que era? A exposição, né, que o Ronald de Carvalho, ele leu aquele famoso poema, né, Os Sapos, que era do Manuel Bandeira, que ele ridicularizava os parnasianos, e também teve bastante o que falar, a gente teve vaias, a gente teve gritaria no meio dessa leitura. Então já dá para perceber, né, que, como eu disse antes, não foi um modernismo bem aceito, a semana em si, o evento não foi bem aceito, né, justamente porque a gente estava vivendo num período que era conhecido o período da República Velha, né, onde a gente tem aquela liderança por oligarquias, né, e em São Paulo eram as oligarquias de café. E como eu disse anteriormente, a burguesia, ela era
super influente nesse período. Então, essa burguesia que estava habituada aos modelos estéticos europeus, aqueles modelos mais arcaicos, voltados ao parnasianismo, ela não gostou, ela se sentiu agredida, né? Ela se sentiu violada, ela sentiu que todas as suas preferências artísticas, que tudo que eles tinham como arte iria acabar, iria ser destruído. Então, não foi bem aceito. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente pensa em modernismo, né? Qual que foi a aceitação no primeiro momento, né? Então, de primeiro, o modernismo não foi bem aceito. Eu acredito que todas as vanguardas, todos esses movimentos que eles chegam para fazer uma ruptura, a princípio, eles não são bem aceitos, né? Então, principalmente quando a gente pensa nesse contexto que o Brasil estava vivendo no momento, a gente tem que prestar atenção em como que foi recepcionado, né, esse modernismo. Mas o modernismo sobreviveu, ele teve suas diversas fases, né, ele teve suas diversas obras. A gente tem vários artistas que se consolidaram através do modernismo, né, tanto nas artes plásticas como na literatura. Então, não acabou ali na Semana de Arte Moderna, apesar de tudo. Ele recebeu muitas críticas. A gente tem aquela crítica famosa, né, do Monteiro Lobato para Anita Malfatti, enfim, fala que é uma arte que não presta, ele fala que a arte dela é uma porcaria. E, enfim, sobreviveu e ele teve suas diversas fases, e é dentro de uma dessas fases, né, e voltada, com características de uma dessas fases, que surgem os contos novos, né. Os contos novos, ele vai se ligar bastante ao espírito e às características da obra da primeira fase do modernismo, né. Apesar de a maioria dos contos que estão presentes nos contos novos são do final da vida do Mário de Andrade, né? E é o que é estranho, porque a gente pensa que... Primeiro a gente tem que pensar que foi um livro publicado póstumamente, né? Então foi depois da morte dele, o Mário de Andrade morreu lá em 1945, e esse livro foi publicado depois. Mas a organização organizou a maioria dos contos que a organização selecionou mais do final da vida, para o final da produção do Mário de Andrade, que aí que fica engraçado, né? Que fica estranho. Por que esses contos do final da vida do Mário de Andrade, eles têm características lá da primeira fase, aquela fase bem experimental do modernismo. Então é uma característica bem legal de ser percebida, né? E, enfim, aí ela vai se voltar para essa primeira fase do modernismo, que eu vou falar mais adiante qual que era essa característica, né? E os Contos Novos, ele é um livro, né, que ele vai reunir, acho que nove narrativas ali que foram compostas ao longo da vida do Mário de Andrade, maior parte concebida e finalizada no final nesses últimos 10 anos de vida do escritor. E como eu disse, né, as características desses contos, desses novos contos, né, eles vão estar voltados para a primeira fase do modernismo, que é a chamada fase heróica. É uma fase ali que foi de 1922, ali no início do modernismo, até os anos 30, mais ou menos, né? Então, é uma fase que ela vai vir justamente com aquele caráter experimental que chegou, assim, forte, de ruptura mesmo, que a gente vê na Semana de Arte Moderna, que vai prezar pelo nacionalismo crítico, pela valorização do cotidiano e do cotidiano brasileiro. Então, vai falar de trabalhador, vai falar da vida nas favelas, vai falar das questões mais sociais do cotidiano do Brasil, né? Vai resgatar as raízes culturais brasileiras, vai fazer uma crítica à realidade brasileira, vai propor uma renovação da linguagem, aquela questão do abrasileiramento da língua que eu falei anteriormente, que era uma das propostas, né, do Mário de Andrade. E, como característica do modernismo, né, vai fazer uma oposição ao parnasianismo e ao academicismo. Então, ele vai estar contra, né, ele vai entrar em oposição a todo esse rigor existente na forma do parnasianismo, né. Então, vai estar muito voltada para isso também. Vai estar cheio de ironia, vai estar cheio de sarcasmo. Enfim, é uma obra completa no sentido de que ela vai abarcar bastante a todas aquelas características dessa primeira fase, desse início do modernismo, chamado fase heróica. E é muito interessante da gente ir lendo os contos e percebendo, né, essas diferentes características. Então, isso é muito legal, né? Porque os contos eles vão ser bem diferentes, a gente vai ter temáticas diferentes, eles vão estar organizados em grupos, né? A gente vai ter 2 grandes grupos, segundo um foco narrativo, né? Mas eles vão ter narrativas diferentes, eles vão ter histórias diferentes. Alguns vão falar mais, por exemplo, da experimentação da vida, das descobertas da infância, das descobertas da adolescência.
outros vão falar mais de questões voltadas ao operário, né, ao trabalho no operário, sobre os seus direitos, alguns vão estar bastante voltados para os acontecimentos do Brasil na época. Então, é uma obra aí que ela vai pertencer a esse primeiro momento do modernismo, né, pertencer porque suas características vão estar bastante voltadas, não porque ela foi publicada na primeira fase do modernismo, mas por suas características mesmo, né, que vão se voltar para isso. E a gente vai perceber esses diferentes nuances, né, durante a obra, né, e o que a gente vai perceber bem. Como eu disse, os contos eles vão ser classificados em 2 grupos, né, a gente vai ter um primeiro grupo que ele vai estar voltado ali para a primeira pessoa, então vai partir da primeira pessoa, né, isso vai ser bem visível, né, a gente vai ter o narrador Juca, né, que ele vai estar presente ali nos contos, e esse primeiro grupo, que vai estar voltado para a primeira pessoa, ele vai ser caracterizado pela introspecção, pela subjetividade do indivíduo, então vai estar muito voltado para as descobertas, para a vida do indivíduo, para os seus sentimentos, então vai estar bem voltado para isso, e vai ter um caráter autobiográfico, né? A gente acredita que volte ali em muitas questões que aconteceram com o próprio Mário de Andrade, né? E a própria narrativa, né, o jeito que foi escrita, a gente percebe que é algo que foi buscado na memória, né? A gente percebe que tem esse caráter bem individual mesmo, bem pessoal, né? Isso é bem perceptível nesse primeiro grupo narrativo da obra Novos Contos. No segundo grupo, ele já tem uma pegada diferente, né? Ele já é narrado na terceira pessoa, não tem mais aquela introspecção que tinha na primeira pessoa. Esse grupo, né, voltado para a terceira pessoa, vai ter outras temáticas também, né? Enquanto o primeiro voltava mais para a subjetividade do indivíduo, essa aqui vai voltar mais para questões sociais, ele vai mais para fora mesmo, né? Eu percebo que o primeiro grupo de contos, seus contos, eles voltam mais para o interior do indivíduo. E pensando nele como um indivíduo, enfim, bem individualizado mesmo. Agora, quando a gente pensa os contos narrados em terceira pessoa, a gente já percebe que é para fora do indivíduo, não é mais o interior, é para fora, né? Então, são as relações que estão em volta desses indivíduos, né? São grupos, enfim, e o contexto em que eles estavam vivendo, né? Então, a gente esses contos vão estar muito voltados a questões sociais, a denúncias à injustiça social, a vida do trabalhador, então a vida do operariado vai estar muito em foco também nesses contos. Também vai estar em foco a alienação sofrida, né, pelo trabalho. Enfim, é uma obra que é bem ampla, né, e ela vai ter esses diferentes nuances, vai beber ali da água do modernismo, principalmente da primeira fase do modernismo, a fase heróica, e dentro dos seus contos a gente vai perceber essa diferença. Então é bem legal que ao longo da sua leitura, ao longo do seu trabalho com o livro, aí, ao longo da sua análise, você perceba esses diferentes grupos, né? Mesmo que não seja assim que nem o nosso, né? Que a gente dividiu certinho. Mas pensa assim, esse texto aqui foi narrado em primeira pessoa. Quais são as características desse texto? Aí eu leio um outro texto lá e eu percebo também que ele é gravado, que ele foi escrito em primeira pessoa. Aí eu posso pensar também, ele foi escrito em primeira pessoa e ele tem características muito parecidas com o conto que eu li anteriormente, né? Voltado para a introspecção, para a subjetividade. E aí você vai reunindo isso, né? E você vai percebendo as semelhanças e vai percebendo as diferenças. E isso é bem legal na hora de analisar, né? Porque nas questões aí de vestibular, às vezes é bom que a gente saiba, né, esses diferentes contos. Não vai cair todos os contos na prova, né? Mas é interessante que a gente saiba pelo menos o que cada conto ele está voltado, né? Eu não sou professora de literatura, posso estar falando besteira, mas é importante que a gente saiba as suas características principais, né? Voltadas para o que ele, qual que é a proposta desse conto, né? Então, ele vai estar dividido dessa forma, e aí dá para a gente começar a entrar nos contos, Guel, se você quiser falar alguma coisa. Sim, com certeza. Super importante tudo isso, principalmente no que você falou de buscar essa identidade, né, do brasileiro, de construir um personagem brasileiro de fato, coisa que a gente não tinha porque era tudo muito idealizado até antes desse movimento modernista, né? E aí o Mário de Andrade chega com esses contos, que o primeiro que eu sempre ressalto para os alunos, que eu gosto muito de comentar, porque se fosse para chutar para cair no vestibular,
eu chutaria que cairia o 1º de Maio, que é um conto muito importante, não só para a época, mas para a nossa atualidade. Afinal de contas, trata de assuntos aí trabalhistas, né, que atualmente a gente ainda tem que voltar a ter uma luta para alguns direitos trabalhistas, né? Então, eu acho que ele trabalha muito bem, não só naquela época, mas para algo que transcende as épocas, para algo que ainda é muito atual. Naquele conto no 1º de Maio, vale lembrar que o personagem ele não tinha um nome, ele era conhecido por um número, né? Era o 35, e ele acorda no dia do trabalho e anda por São Paulo de uma forma tão magnífica quando a gente vai lendo, e eu quero que os alunos leiam, lembrando vocês que esses contos estão lá na pasta do Drive do cursinho, está disponível para todo mundo, é só pegar e ler, além da aula de análise. Mas para a gente retomar nesse conto, no 1º de Maio, o 35 ele acorda e ele começa a andar por São Paulo de uma forma que o Mário de Andrade parece que ele vai pincelando a cidade para a gente. E a gente vai se localizando nas ruas de São Paulo, nos bairros de São Paulo, até a gente chegar lá à estação de trem, num dia do trabalho em que o trabalhador está trabalhando. Então, o trabalhador ele não está comemorando o feriado que seria voltado a ele. E por que eu chutaria que isso cairia no vestibular? É claro que eu não estou afirmando, não tem como a gente ter 100% de certeza nem se a obra vai cair. Mas se caísse, a gente poderia muito bem relacionar com os dias atuais. Toda essa questão trabalhista, principalmente a alienação do trabalhador. Alienação, que é uma palavra que a gente vai usar muito, principalmente quando o tema é trabalho. O trabalhador alienado, que está ali somente com o olhar voltado ao trabalho, não consegue pensar na família, não consegue pensar em qualquer outra coisa, não consegue fazer qualquer outra reflexão a não ser sobre o próprio trabalho. E nesse conto em específico, em que o personagem 35 ele está andando lá por São Paulo, ao final do conto, ele chega ali em uma bifurcação, digamos assim, de ideias. Ou ele aceita e trabalha no dia do trabalho, ou ele aproveita o feriado como um feriado tem que ser, sem trabalho. E, ao final das contas, ali o 35 ele acaba oferecendo a sua mão de obra para os amigos, porque ele tem essa compaixão com os amigos ali trabalhando, né? Então ele oferece ali a sua mão de obra, ele oferece uma ajuda, e acaba que no dia do trabalho ele também trabalha. Esse personagem que é apenas um número, não é alguém dotado de qualquer outra coisa, qualquer outro traço de personalidade. É alguém bem sem personalidade. É um trabalhador como tantos outros que a gente encontra na correria do nosso dia a dia, entrando nos ônibus, esbarrando com a gente no centro da cidade e assim por diante. Como o nosso tempo é bem curto, a Gabi deu uma aula excelente para a gente sobre o Mário de Andrade, sobre os contos. Eu só quero comentar mais uma coisinha que seria do narrador Juca, aquele narrador que a Gabi já comentou, que é em primeira pessoa, que ele aparece bastante. Ele também bebe desse modernismo, que é mergulhar no seu eu, né? Procurar as várias camadas do eu, experimentar novos sentimentos, seja da infância, seja da vida adolescente, seja da vida adulta, seja no embate com os pais. E um desses contos que eu queria frisar, que é narrado pelo Juca, em primeira pessoa, seria o Peru de Natal. É um conto muito clássico já, é um conto que a gente tem um vislumbre ali no ensino médio, algum professor já trabalha com esse conto. Ele é um conto muito interessante, porque trata o embate do Juca com o seu pai. E como a Gabi bem mencionou, a gente pode entender que tem um traço autobiográfico aí. Pode ter um pouco do Mário de Andrade nesse personagem, no olhar sobre o relacionamento com os pais. Nesse conto em específico, o Juca ele já está atingindo a idade adulta, então ele está ali reunido com a tia, com a mãe, para celebrar o Natal. E sempre o Natal, na família do Juca, foi um Natal que é bem patriarcal, por assim dizer. Então ninguém relava na comida antes do pai cortar ali a primeira fatia do peru. Todo mundo respeitava muito o pai, aquele ar bem patriarcal mesmo. E nesse Natal em específico do conto, no Peru de Natal, o pai não está presente porque o pai faleceu. Então só tem o Juca e as mulheres da casa.
e ele nota que há um ar triste, um ar de saudade nos olhares dessas mulheres, porém o Juca, ele, como se ele superasse a morte do pai, ele incentiva as mulheres a também superar essa morte, então ele tem ali aquela ceia de Natal bem breve, e ele diz para as mulheres da casa, ele fala, ó, tchau, a nossa ceia já foi comemorada, eu vou comemorar com outras pessoas. Que na verdade a mãe bem sabe que ele vai comemorar com a namorada Rose, se eu não me engano, que é a namorada da época. Então, reflete também um pouquinho da nossa atualidade, né? Se a gente for parar para pensar nos natais que os jovens, que nós jovens vivenciamos atualmente. É claro que não nesse contexto de pandemia, né? Que a gente tem que estar isolado em casa, mas aquele Natal que a gente já procura celebrar a ceia e já fugir para um outro tipo de Natal, fugir para outro ambiente. É uma coisa bem atual também do Mário de Andrade, e aí fica toda a genialidade dele. Eram os dois contos que eu achei mais interessante da gente comentar. Caso vocês tenham se interessado mais pela obra, a análise de todos os contos já foram feitas durante a aula, então essas aulas estão gravadas lá no Drive do cursinho. O texto literário, relembrando, também está lá no Drive do cursinho. E dito isto, eu passo a palavra mais uma vez à Gabi, caso ela queira encerrar, fazer umas considerações finais. Uhum. O que você falou da questão do conto da 1º de maio, né, e as questões trabalhistas é muito interessante, né, porque a gente tem outro conto também, né, a gente tem, acho que é o anterior a esse, chamado O Ladrão, né, que ele vai tratar também de questões do operariado e da alienação, e dessa vez não é um personagem em si, né, que a gente pensa, mas é um acontecimento que acontece ali que vai gerar pânico, que vai gerar histeria, né, que é a questão de um operário, né, que é acordado pelos gritos do pega-ladrão, e os moradores ali da região, eles não sabem o que estão acontecendo, e eles simplesmente vão seguindo o que está acontecendo, e os comportamentos eles vão se sucedendo, né, vai sendo mesmo que num instinto, então tem essa impressão de um corpo ali que ele age sem saber direito o que está acontecendo, né, meio no instinto ali de agregar um sentimento que está existindo ali em torno dessa situação, então uma coisa que eu prestei atenção também. E nessa questão do trabalho que você falou, do operariado alienado e sempre dentro do seu trabalho, né, sempre voltado, tanto é que ele está trabalhando no dia do trabalho, dá para pensar também no próprio nome, né, do 35, quando a gente fala do 1º de maio, porque ele não tem um nome, ele é como se fosse um número ali, né, ele é mais um trabalhador. E isso volta também para os dias atuais, se a gente pensa principalmente na uberização do trabalho, né, uberização que é a questão dos motoristas de aplicativo, a questão dos entregadores de aplicativo, né, tem uma discussão muito forte em volta de quais direitos esses trabalhadores têm, porque eles não têm direito nenhum, eles vivem em uma condição de trabalho precária, né, eles estão suscetíveis a acidentes o tempo todo, a qualquer tipo de violência, eles não têm nada que defenda eles, né, então que o Guelph aí fez essa aposta, né, que é um conto bem legal para a gente pensar nas questões de hoje, isso é verdade, principalmente quando a gente pensa na uberização dos serviços, né, principalmente aí os motoristas de aplicativos, os entregadores, e pensando que eles são simplesmente eles são mais um entregador ali, eles são mais um motorista. Se esse motorista ele se acidentar, né, ele não vai acontecer nada, porque aí o aplicativo vai ter outro motorista que vai acabar pegando a corrida dele. Então, isso a gente perde muito da identidade nossa, né, quando a gente entra nesse mundo do trabalho, né? E eu acho que esse 1º de maio vai falar bastante disso, né? E na questão ali do Juca, que você voltou, né, na questão mais subjetiva, eu gosto muito do primeiro conto também, né, que é Vestida de Preto, que ele já vai introduzir a gente ao Juca, né, então o Juca que ele vai aparecer outras vezes, e ele vai estar ali, é interessante o jeito que ele abre esse livro, né, porque aí parece que a gente entra ali pela infância, né, então, como se a gente estivesse começando ali acompanhar a vida desse personagem, né, e é quase isso, né, porque como a gente falou, ele vai ter esse caráter autobiográfico, né, então é como se a gente acompanhasse a vida desse personagem. E nesse primeiro conto, né, no Vestido de Preto, através de flashback, através de memória, a gente vai tendo acesso, né, às descobertas da infância, às descobertas amorosas da adolescência, a rejeição ali da Equador, e isso é bem legal também quando a gente pensa nas características e naquela característica do grupo
narrativo que vai estar voltado para a primeira pessoa, esse conto é muito legal também, né, para a gente prestar atenção no caráter autobiográfico, no caráter vinculado à subjetividade do personagem, às suas vivências, às suas experiências. E aí, mais adiante, é legal também, porque aí no conto, no período de Natal, né, que o Guelph falou, a gente vê outra fase da vida dele, né, isso é bem legal, porque a gente vê uma fase no vestido de preto, e aí no período de Natal a gente já vê outra. E então é legal como esses contos fazem vínculo, né, entre eles, principalmente esses de primeira pessoa, mas suas narrativas também, elas acabam tendo um foco narrativo muito parecido, né, por exemplo, o anterior que a gente falou da questão do trabalho. Então, é isso, gente, eu acho que o Guelph selecionou muito bem os contos, né, para pensar em, acho que talvez nessas duas discussões centrais que estão ao longo dos contos, né, que primeiro é a questão do trabalho, do operariado, e o outro a questão mais introspectiva. Então, acho que é isso, é um livro muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito do modernismo, do movimento modernista, da sua proposta. Ele vem mesmo como uma forma de ruptura. Então, eu espero que vocês leiam. Espero que, se vocês já tiverem, vocês tenham gostado. E é isso, Guelph. Certo. Eu agradeço mais uma vez, Gabi, você ter aceitado o convite, ter disponibilizado um tempinho para falar sobre literatura com a gente. Foi muito prazeroso, eu sei que você gosta muito também das artes, da literatura, então acredito que foi muito prazeroso também para os alunos que nos ouviram, e caso não caia essa obra no vestibular, eu imagino que a gente deu muita bagagem para uma possível redação, a gente falou de vários temas, afinal é uma obra bem completa, que dá para a gente falar bastante de Brasil, de vários temas dos brasileiros. Então fica mais uma vez o meu agradecimento, e você, aluno, eu desejo uma boa prova, um bom vestibular. A gente não vai tratar mais de nenhum livro daqui em diante, somente em algumas semaninhas especiais. A gente se vê talvez num podcast, fica aí a surpresa. E sem mais, fica meu agradecimento a Gabi e uma boa prova a todos. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, Guelph. Boa prova para vocês.